bom dia a todos. Prazer em revê-los depois desses 2 meses de férias, né? Parabéns aí pela feira, né? Também eu acho que é uma grande conquista, uma vez que esse evento retornou no formato presencial, né, Reinaldo? Exato. E depois de tudo que nós todos passamos aí e ainda tem um rabinho aí dessa pandemia, né? Eu acho que realizar um evento dessa natureza realmente tem que prestigiar aí os expositores, o negócio em si, né? Porque 2 anos longe aí disso, desse convívio faz muita diferença no dia a dia da gente, né? Nós estamos felizes aqui por poder estar apresentando mais uma vez para vocês aqui um tema que é um tema polêmico, né? Como tudo no mundo tributário, né? Tem uma certa polemização aí, né? E esse IPI não é diferente, né? Essa situação do IPI. O Gustavo preparou aqui um trabalhinho, né? Uma referência, né? Para a gente ir tocando o tema, né? E eu peço para todo mundo, né? E relembro aqui que essa é uma reunião de bate-papo, né? Não é uma apresentação onde tem um grupo que fala e um grupo que ouve, né? Eu acho que a gente tem que ter interação, tá? Fiquem à vontade para perguntar. O que a gente conseguir responder aqui na hora, a gente fará assim, e o que não, certamente a gente volta na sequência, tá? Então, é um prazer estar de volta com vocês. Desculpa, eu não vou falar o nome de todo mundo, porque como eu estou no celular, eu não consigo ver o nome de todo mundo, tá? Mais um bom dia geral para todo mundo e vou passar a palavra aqui para o Gustavo, para que ele siga na apresentação. Você vai em frente, Gustavo, por favor? Vou sim, deixa comigo. Bom dia a todos. Acho que a apresentação já foi feita aí, já dispensa apresentações. Só deixar aberto aqui, se alguém tiver alguma dúvida no meio da fala, pode me interromper, tá? Porque às vezes é uma dúvida pontual de todos, então é importante a gente ter essa abertura. Elielma, você compartilha a apresentação, por favor, na tela? Só para a gente ir se tendo um norte. Acho que não foi. Agora sim. Então, ó, pode ir para aquela primeira página de conteúdo já, por favor. Então, só relembrando, né, no final de junho, começo de julho, a gente tinha feito já uma reunião extraordinária do grupo para falar sobre a questão do IPI, que estava bem confuso, né, e assim permanece, mas só relembrando o que aconteceu, né, a evolução histórica aí de 2 meses para cá de IPI. Então, a intenção ali do nosso governo executivo federal hoje é a redução do IPI para fomento de indústria, né, para o fomento da indústria. Então, o que eles fizeram? Publicaram 2 decretos inicialmente, que é o 10.979 e o 10.985, em que o cerne principal aí desses decretos é a redução do IPI para alguns códigos, né? Então, reduziu em 18,5% aqueles classificados no código 8703 e reduziu em 25% para os demais códigos classificados na TIP, né? Primeiro, os classificados no capítulo 24, se eu não me engano, que é da indústria automotiva ou da indústria tabagista, não teve redução de IPI, porque eles não querem incentivar o consumo, eles querem, ao contrário, desincentivar o consumo. Tiveram uma redução de alíquota aí, proporcional não, arredondada, né? Então, é só até a terceira casa decimal que vai ser calculada, então, é pequeno detalhe. E a redução de IPI sobre os estoques só se aplica a veículos automotores, né? Então, do 5 para baixo é mais algo para ajudar ali no dia a dia, mas o 2, 3 e 4 é a redução efetivamente do IPI,
né, é o cerne principal dos decretos. Eu fiz até uma observação aqui que o decreto 9.979 está revogado, né? Veio depois um novo decreto e revogou esse decreto. Então, desses dois iniciais, a gente tem o 10.985 que continua vigente, mas com a eficácia limitada por conta das decisões do STF, e o 979 que está revogado, não tem mais vigência e nem eficácia aqui no nosso mundo jurídico, tá? Pode passar, Eliana, por favor. Acho que travou ali a... Tá travado na primeira tela. Ela pediu um minutinho ali que deu algum tilt. Agora... Agora tá legal. Então, depois desses dois decretos iniciais que eles vieram para reduzir a alíquota do IPI para alguns códigos, o governo federal, por meio de decreto, de novo, que o decreto presidencial ele não precisa de aprovação da Casa Legislativa, né? O próprio Poder Executivo tem poder para isso, então é mais fácil, é mais ágil e eles puderam, né, no caso, fazer isso sem a aprovação ali do Legislativo, tá? Então, ele veio com 4 novos decretos. O 11.047, que ele alterou a tabela TIP, né? Então, ele pegou aquela redução de percentual do IPI, de alíquota do IPI, e já transformou direto na tabela TIP. Depois, o 11.052, que fez a mesma coisa, só que ele reduziu mais ainda o percentual do IPI. E depois veio o 11.055, que, de novo, reduziu o IPI na tabela TIP, né? Então, ele não veio só como uma forma de benefício, que são aqueles dois primeiros decretos, que é só uma redução proporcional ali de alíquota, ele veio já colocando essa redução na tabela TIP, né? Então, deu mais segurança jurídica em primeiro plano ali para os empresários, né? E depois, agora recentemente, depois da decisão do STF, que suspendeu a eficácia desses decretos por meio da DIN, enfim, a gente vai falar um pouco disso, o Poder Executivo veio com um novo decreto, 11.158, que aqui está a terceira tentativa, mas na verdade é quarta, eu acabei digitando errado. Ele reduziu de novo as alíquotas do IPI, né? Então, ele revogou o decreto 11.055 e o 10.293, e veio tentar uma nova forma de dar essa redução para o empresário. Mas, como a gente vai ver, a gente já tinha uma decisão desfavorável dos 3 decretos e essa não seria diferente. Tá? Então, só para finalizar essa evolução histórica de decretos. Esse primeiro decreto, 11.047, ele está revogado, então as disposições dele já não valem mais aqui no mundo jurídico, né, do ordenamento. O 11.052 ele está vigente, e isso é importante a gente ter em mente. O decreto 11.052 ele está vigente, mas ele está com a sua eficácia suspensa por conta da decisão do STF. O decreto 11.055 ele está revogado, então ele já também não tem mais vigência ou eficácia. E o 11.058 ele está vigente, mas com eficácia suspensa pela ADIM que o STF julgou, aquela medida cautelar. Tá? Por enquanto, alguma dúvida? Pode seguir. De qualquer forma, os decretos que não estão revogados estão suspensos, né? Então, de qualquer forma, essas medidas elas não estão valendo, é isso? Elas não estão valendo, mas o decreto ele existe. Então, sim. Qualquer novo andamento ou desenrolar da DIN, a gente pode considerar o decreto 11.052 e o 11.158. Tá? Mas, de qualquer forma, de forma prática, né, para que os empresários possam fazer, inclusive, planos e estratégias de negócio, a redução da alíquota do IPI não está valendo. Não está valendo.
Tá valendo. Eu posso incrementar essa pergunta, doutor Antônio? Por favor, Reinaldo. Porque, voltando lá no começo da situação toda, nós temos eu me refiro à decisão do ministro Alexandre de Moraes, no sentido de que ele cria uma exceção da redução do imposto do IPI para todos os produtos que possuem processo produtivo básico na Zona Franca de Manaus. Na verdade, que possuiriam produção na Zona Franca de Manaus, e a forma de chegar nessa produção seria inicialmente o processo produtivo básico, ainda que questionável, porque não necessariamente ter o processo produtivo básico significa que ainda existe produção lá na Zona Franca de Manaus, e aí já é um segundo universo de discussão. Mas atendo-se ao processo produtivo básico, aí a gente tem aquela situação do que é ou onde estão os processos produtivos básicos atualizados, e entramos na celeuma de que não conseguíamos resgatar, eu digo o Brasil e todos os setores, não é a borracha, todos os decretos que um dia foram publicados alusivos ao PPB, né? E então veio aí o Amazonas e fez uma relação, que eu sei que o Gustavo vai falar, não me antecipando sobre isso. Mas a minha pergunta é assim, ainda que ele tenha novamente revogado o avanço aí da redução do IPI, essa nova medida recente do governo, ainda vale a máxima de que, se não existir processo produtivo básico, o decreto está valendo e a redução é pertinente? Exatamente, é isso que a gente vai entrar nesse ponto agora, Reinaldo, porque é o seguinte, por isso que eu quis enfatizar que aqueles dois decretos, eles continuam vigentes, mas com eficácia suspensa, porque nessa decisão do STF, ele é claro, o ministro Alexandre de Moraes, ele é bem claro no sentido de suspender a eficácia do decreto para aqueles produtos que possuem PPB ativo na Zona Franca, né? Então, essa é a grande manchete, né? O decreto está suspenso para aqueles produtos que têm PPB ativo na Zona Franca, tá? Então, o que não está ativo, o que não tem PPB, vale a regra dos decretos que estão em vigor, né? Que tem a vigência e não tem eficácia suspensa por uma decisão do STF, tá? Então, já aproveitando, entrando nessa discussão, a gente fez aqui um resumo de como é que está essa ADIM, né? O que teve desde a nossa última reunião. Da nossa última reunião, a gente teve só primeiro essas três primeiras linhas, que é a distribuição dessa ação direta de inconstitucionalidade pelo Partido Solidariedade, em que ele quer exatamente a suspensão da eficácia desses decretos no que se refere aos produtos que têm o PPB, né? Então, ele pegou esses três decretos, em que pese já 2 desses 3 estejam revogados, mas a gente ainda tem que focar nesse 11.052 que está vigente, tá? Então, a segunda ação aqui foi a do ministro Alexandre de Moraes, em que ele suspendeu os efeitos desses decretos, né? Ele suspendeu a íntegra do 11.052 e os efeitos do decreto 11.047 e 11.055 no que se refere aos produtos com PPB. Né? Só aceitou o que o Solidariedade requereu lá na sua petição inicial. Face dessa decisão, a AGU interpôs esse agravo regimental, requerendo a revogação da medida cautelar, sob a alegação de que não tem nenhuma lista publicada oficialmente, né, pelo Poder Executivo ou enfim, que tenham qual é o rol de NCMs, né, que possuem o PPB ativo na Zona Franca. Então, imagina, você é um empresário do ramo de construção, de industrialização de tubos. Se você não tem uma lista em que você pode produzir em Manaus e ter os benefícios da Zona Franca, né? Você tem que ir lá, você tem que perguntar. Então, isso sobrecarregaria muito ali a parte da Zona Franca, não teria a celeridade necessária e por isso que houve essa interposição de recurso, né? Pode passar, Eliane, por favor. Então, como de praxe aí do processo
do processo civil, processo tributário, o Partido Solidariedade, ele apresentou a contraminuta a esse agravo regimental, padrão, requereu a improcedência, né, o não provimento do recurso, e ainda ele fez duas observações no pedido, que ele pediu que fosse enviado ofício à Receita Federal, para que a Receita Federal, a partir do repositório de notas fiscais emitidas lá da Zona Franca, listasse todos os NCMs que possuem produção lá. Então, ele basicamente pediu para a Receita Federal falar quais são os PPBs, né, quais são os NCMs que têm PPB, porque subentende-se que está sendo produzido lá tem o PPB, e ele ainda pediu o envio de ofício para o governo do Amazonas, para que esse órgão também apresente uma lista taxativa de quais produtos possuem esse tal desse PPB, né? Então, o governo do Amazonas, ele ingressando no feito, ele reiterou os pedidos do Solidariedade pela improcedência do agravo regimental, para manter a suspensão, mas ele também juntou duas listas. Uma lista com 492 NCMs, que possuem produção na Zona Franca, e depois que eles receberam esse ofício, eles fizeram uma revalidação dessa lista e encontraram 16 novos NCMs que possuem produção, possuem o PPB na Zona Franca. Então, aqui, ao total, a gente está falando de 508 NCMs que possuem, né, pelo menos no entendimento sumário aqui, a gente entende que tem 508 NCMs vigentes com PPB ativo na Zona Franca. Tá? Então, acho que essa também é uma informação importante, vindo do próprio governo do Amazonas. Depois, nesse meio tempo, entre a apresentação dessa contraminuta do governo do Amazonas e o próximo item, teve a publicação daquele decreto 11.158, né? Então, uma nova tentativa do Poder Executivo em dar esse benefício de redução do IPI para a indústria, algumas outras disposições ali que não são tão importantes agora para a gente discutir, mas que veio na quarta tentativa dar essa redução do IPI para os empresários. Então, o Partido Solidariedade apresentou um aditamento à petição inicial, né? Então, ele pode pedir a inclusão de novas discussões ainda nessa DIN, enquanto não houver tido sentença. Então, como não teve nenhuma sentença, teve só medida cautelar, e aqui é a parte chata do processo, né? Essa linha do tempo entre petição inicial, fase de conhecimento, aí vem a sentença, você pode pedir o aditamento para incluir novas discussões. E foi esse caso. O Solidariedade pediu para incluir na petição inicial a discussão sobre esse novo decreto 11.158, para que seja estendido os efeitos daquela decisão cautelar que teve lá atrás. Pode passar, Elielma, por favor. Então, o STF, né, o ministro Alexandre de Moraes, como era o esperado, ele estendeu os efeitos dessa... Pode voltar, por favor. Isso. Ele estendeu os efeitos dessa medida cautelar que já tinha sido deferida para esse decreto 11.158, tá? Então, a gente volta naquela primeira discussão, o decreto está com eficácia suspensa, mas ele está vigente, né? E ele fez essa disposição clara, o ministro dele, na decisão dele, ele foi claro no sentido de suspender a eficácia no tocante aos NCMs que possuem PPB ativo na Zona Franca de Manaus. Então, ele é claro nesse sentido, tá? Todos os produtos que têm o PPB estão com eficácia suspensa do decreto. O restante, a gente entende que não, tá? Mas aí a gente vai discutir um pouquinho ainda. E tem a fase atual, que o processo está esperando para ser incluído em pauta de julgamento, para poder ser tomada uma decisão, provavelmente pelo órgão colegiado ali do STF. Tá? Então, esse é o panorama geral de como é que está o IPI, como é que está essa discussão do IPI, dos decretos que suspenderam o IPI. Se alguém tiver alguma dúvida, tá, gente? Estou aqui à disposição, por favor. Em termos de praticidade, né?
se esses 508 produtos aqui, NCMs, que tem esse PPB, né? Então, fora isso, se for qualquer outra NCM, ele goza da redução da alíquota de IPI, tá certo? Sim, eu entendo que sim, mas aí que a gente chega nessa parte final aqui da discussão. Em que pese tenha essa disposição clara do ministro da STF, falando que é só para aqueles que possuem o PPB básico, a suspensão da eficácia, essa lista ela ainda não é uma lista final, né? A Receita Federal tem um entendimento, o governo do Amazonas tem um entendimento, enfim, algum outro órgão tem outro entendimento, mas o que eu queria trazer aqui para a discussão é exatamente o ofício que o governo do Amazonas trouxe, né? Então, eles protocolaram aqui as 492 NCMs que tem o PPB ativo lá na visão deles. Eu grifei aqui, por exemplo, que me chamou a atenção, pneus e câmaras de ar para motocicletas e bicicletas que possuem ampla cadeia produtiva com insumos regionais. Aqui eu grifei errado. Mas, então, aqui ele está falando que esses NCMs, eles possuem o PPB ativo, né? Eles têm o PPB de produção lá. Só que aqui também o próprio governo disse que ele solicita providências do Ministério da Economia para a publicação da relação ou para alteração da TIP, de forma a refletir a decisão da STF para reduzir o IPI, determinada pelos decretos dos referidos produtos. Então, o que o governo está pedindo? Para que seja publicada a lista, dê publicidade à lista do governo do Amazonas, em diário oficial, enfim, para que possa ter eficácia a suspensão só para esses NCMs que aqui estão dispostos, tá? Esse aqui é o nosso entendimento. Então, ele vem e junta o item, o NCM e a descrição do produto. Então, aqui tem os 492 produtos e aqui é o que eu grifei quais que são os que falam de plástico, de borracha, desculpa. Então, esse NCM, tubo de borracha vulcanizada não endurecida, ele tem PPB. Pneumáticos novos de borracha para motocicletas, ele tem PPB. Novos de borracha para bicicletas, tem PPB. Câmara de ar de borracha para bicicletas, tem PPB. Outras câmaras de ar de borracha também têm o PPB. Então, para esses NCMs que aqui estão... Gustavo, desculpa te interromper, só para incluir o item abaixo, que ele é bastante abrangente também, né, no capítulo 40, artefatos de borracha, juntas gachetas semelhantes de borracha vulcanizada não endurecida, ele é um grande participante aí, e é só, existe... não, eu voltando a palavra para ti, só ia observar que, obviamente, a gente está falando do capítulo 40, então estamos entrando aqui no universo de matérias-primas, que também influenciaria essa cadeia produtiva, né? E aí teria que fazer um estudo muito mais abrangente para poder destacar aí qual tem ou não. E antes de voltar à pergunta para ti, essa lista, ele traz ali uma coluninha de sim ou não, que eu confesso que fiquei bastante confuso o significado dela. Nessa sua tela não está demonstrando, mas eu não sei se você está com a original aí com você. Eu acho que aquela outra, acho que a que você está falando é a que foi também disponibilizada pela AGU, não é? Isso. Essa aqui é o próprio governo do Amazonas, então eu achei importante. Na verdade, o governo do Amazonas ele adicionou uma coluna e ele intitulou essa coluna nessa tabela de exceção IPI ZFN-ME, né? Mas ele não descreve o que essa coluna quer dizer, ele só classifica sim ou não. Então, é essa lista, né? Porém, itens aí dentro recebem o classificação sim ou não, de acordo com essa terminologia que eu não encontrei a explicação, né? Microempresa, Zona Franca de Manaus, eu não sei.
Mas é só uma observação a mais aí, talvez, para a gente tentar entender, em que pese todos esses NCMs que você falou, está classificado como não. Volto para ti aqui. Mais uma Não, interpretação. não pode, ou não está, não está proibido, né? Até porque tem exemplos, né, na quinta e na sexta coluna, IPI original e IPI novo. E aí tem casos de que o não, ele apresenta um IPI novo zerado, né? E o sims, ele não reduz, ele repete o IPI original em relação ao IPI novo, né? Então, subentende-se, né, de que o não há objeção e que haveria a redução, mas dentro do universo aí de subliminar, precisaríamos decifrar isso aí também. Nossa, complexo demais. Fala de segurança jurídica, né? Eles não são claros nem como eles comunicam com a população. Imagina todas essas loucuras aí que tem tido do IPI, né? Então, só para finalizar aqui a apresentação, o que a gente tem entendido é exatamente aquilo que o Antônio disse um pouquinho antes da gente falar da ação efetivamente do IPI, né? Da ADIM. O que a gente está subentendendo, né? De novo, né, o que a gente está subentendendo é o que está fora da lista do próprio governo do Amazonas, que é parte interessada e também está querendo que se mantenha a suspensão dos efeitos dos decretos, é que o que não está nessa lista, que ela é taxativa, você pode sim utilizar da redução do IPI, né? Então, e como a gente está falando de NCMs aqui, esses NCMs específicos do Código 40, que é o principal do setor, eles sim têm o PPB ativo, né? O que a gente consegue tirar de entendimento aqui dessa lista. Mas os outros não estão, né? Então, a gente tem uma lista aí com milhares de NCMs que são possíveis de você ter a produção, mas eles não estão aqui nessa lista. Então, de novo, né, a gente entende que a redução do IPI está valendo para os produtos que não estão aqui previstos. E tem algumas listas, tem a lista da AGU, que é parte interessada na cassação da liminar, tem a lista do governo do Amazonas, que é parte interessada na manutenção da liminar. Então, para fins de entendimento, a gente é mais para o lado do governo do Amazonas aqui, né, para entender que, beleza, se o próprio governo está falando que esses têm, a gente pode continuar a discussão desses para tentar derrubar também, mas os outros NCMs nem estão na discussão. Então, por não estarem na discussão ou não terem nenhuma forma de PPB ativo, a gente pode aplicar o decreto. E aí eu volto na minha fala de importância de ter em mente quais os decretos que estão vigentes, né? Porque teve uma salada aí de decretos, tiveram 4 reduzindo IPI, sendo que 2 estão revogados e 2 estão ativos, mas com a eficácia suspensa com relação aos produtos que têm o PPB, né? Então, por isso que eu achei importante enfatizar a vigência dos decretos, porque é lá que a tabela TIP está hoje. A gente tem que se basear nessas tabelas TIPs, né, desses 2 decretos. Então, a partir do momento que o empresário pensar, beleza, vou começar a aplicar a redução do IPI, porque a decisão é clara, tem a lista taxativa aqui do governo do Amazonas, como é que eu considero, né? Qual alíquota eu devo aplicar? Então, deve-se aplicar a alíquota previstas nesses 2 decretos, tá? Essa é uma parte importante aí também para a gente finalizar essa discussão. Acho que basicamente, né, não, mas é isso que eu queria passar para vocês sobre a atualização do processo e quais as novidades.
né? Teve essa lista do governo do Amazonas que eu entendo que é bem importante a gente tê-la e se basear nela também para fins de entendimento, tomada de decisão, enfim. Se o Antônio, Reinaldo ou alguém tiver alguma dúvida, quiser acrescentar alguma coisa, por favor. Na minha visão, né, dentro da experiência jurídica aí, eu digo assim, né, que se a gente tem uma lista produzida pelo governo, né, do estado que faz a gestão aí da Zona Franca, né, ele é um importante instrumento para se questionado, se a empresa for questionada no futuro porque concedeu algum desconto aí no IPI, né, usou uma alíquota de IPI já com desconto e produto que não estava nessa lista, essa lista ele é um argumento muito forte para um enfrentamento jurídico, tá? Então eu diria que ajuda bastante a mitigar os riscos, ou seja, o governo do estado do Amazonas ele fez um rol taxativo, né? Então se está aí não pode utilizar a redução em função das decisões recentes do STF, que ainda precisam ser abençoadas pelo colegiado, né? Mas, enfim, é o que está valendo. E se não está aí, pode ser aplicado as reduções, né? Então, essa lista aí é um instrumento de defesa importante. É isso que eu queria acrescentar e parabéns aí pela apresentação. E eu deixo a palavra com vocês, então, para a gente encerrar, pedindo que todos contribuam aí com temas para as próximas reuniões, por favor, ordinárias, além desta extraordinária, que já está combinada. E gostaria também de perguntar, mas não vou nem abrir o debate, sobre as novas regras de transação tributária, se é um tema que interessa a vocês e se acham válido colocar isso como item na próxima reunião. Podem até responder aqui no chat ou lá no grupo do WhatsApp, se é um tema de interesse, ou qualquer outro que houver interesse. Podem lançar lá no chat, no WhatsApp, de uma forma simples, rápida, ou por e-mail aqui para a gente, ajuda muito, né, a definir aí os assuntos para discutir. Antônio, Gustavo, a palavra é com vocês aí, para encerramento final. Obrigado mais uma vez. Ok, Reinaldo. Muito obrigado aí. Eu acho que a reunião de hoje, dado a polêmica do assunto, foi uma reunião bem interessante, né? Houve aí esse debate importante. Então, muito obrigado aí pela oportunidade de estar aqui com vocês novamente. Desejo a todos um bom dia, uma boa semana e contem conosco e boa sorte aí nos negócios. Obrigado. Obrigado. Bom dia a todos. Gustavo, obrigado pela apresentação e aí o material que será compartilhado com todos aí. Perfeito. Obrigado, gente. Boa semana. Bom resto de semana. Vocês também. Muito obrigado. Valeu. Tchau, tchau.